Isabel é inconsistente, mentirosa e tá tentando acabar com a minha carreira. Nossa! Teste. Sim, eu tô querendo acabar essa carreira. Se vocês estão vendo os Instagram, vocês sabem do que eu tô falando. Ai. Quem somos nós? Briana Nasky, Cup! Isabel Brandão. E juntas, combatendo a medicalização da transgeneridade, somos as... Garotrans! Nossa, Briana, começou animada, né? Você gostou, meu amor? Hoje eu fiz aquecimento vocal, né? E como a gente vai estar falando sobre um tema que, assim, eu não sei pra vocês, me causa até um certo estranhamento. Ai, então eu meu sei Deus. que a minha pressão vai subir nesse Eita, episódio. meu Deus. Eu já estou pronta aqui pra argumentação, não é mesmo? E sobre o que vamos falar? Nós vamos falar sobre transmeds. O que são, onde vivem, do que comem. Muitas pessoas não conhecem esse termo, mas hoje você vai sair deste episódio sabendo e também provavelmente odiando. Por quê? A gente faz um trabalho social aqui, tá vendo? E Briana Nasky, infelizmente, sua pressão, a gente tá precisando arrecadar pra poder dar um salário em Precisa. insalubridade pra Briana. Nossa, é verdade, né? A gente vai... Nosso padrinho, gente, que vai vir no canal vai ser só pra pagar a celebridade. Na verdade, vai pagar os meus losartana, né? Pra comprar os medicamentos pra baixar essa pressão. Porque, olha, gatinhas, esses últimos episódios foram só um tiro porrada e bomba, viu? O episódio de hoje é sobre este assunto que é pessoas transmed. E inclusive quero deixar aqui uma sugestão já de início, o meu vídeo sobre este mesmo tema lá no YouTube. É só pesquisar Cup Transmed ou entrar lá no meu canal que você vai encontrar este vídeo. Eu acho que é interessante, pode ser um complemento a este episódio aqui. Sim. Mas antes de falar sobre isso, vamos antes lembrar que nós temos o @garotrans em todas as redes sociais. Lá no Instagram a gente tem aparecido bastante nos stories, interagido com vocês. E nós temos também nossas redes sociais pessoais, que é @BrianaNasky, @ApenasCup e @IsabelBrandão_ em todas as redes sociais. Fiquei sabendo que quem segue a gente, compartilha nosso conteúdo, ganha 50% de bônus extra em felicidade na vida. É uma passiva de seguir Garotrão, gente. Se você é um garofãs, já tá recebendo esse benefício aí, bebê. Gente, olha, não percam essa skill. Muito que bem. Então, antes de começar a aprofundar neste assunto, eu acho importante da gente trazer um beabá aqui para poder entender um pouco sobre o passado da comunidade trans com a medicina. O que acontece? Não deve ser de surpresa para muitos de vocês de que as pessoas consideravam pessoas trans como pessoas doentes, que o transexualismo, ainda existia esse sufixo, ismo, de doença, era considerado uma doença mental. E como é que se categorizava essa doença mental? Uhum. O que configuraria essa doença da transgeneridade? Ser gostosa, né? Demais, obviamente. Só pode. Isso a gente checa. Mas, na realidade, seriam pessoas que sofrem de disforia de gênero, que têm um transtorno mental e sofrem de disforia de gênero. Mas como é que a gente define esse termo, disforia de gênero? Hoje em dia nós temos o entendimento que disforia de gênero é um tipo de sentimento que certas pessoas trans, elas sentem em relação a certos aspectos do corpo dela. Elas sentem um desconforto em relação a certas partes do corpo e talvez precisem trabalhar isso tanto com um psicólogo, tanto passando por terapias hormonais, etc, etc. Mas isso não quer dizer que pessoas que não sentem disforia de gênero, elas são menos trans ou elas não são pessoas trans por não terem esse tipo de sentimento em relação ao corpo. Por exemplo, eu, enquanto que pessoa trans, eu sentia muita disforia de gênero em relação à minha genitália. Eu passei pela redesignação sexual. Briana, por exemplo, é uma pessoa que tá ok com a xerequita dela. Com a minha pirocona. Com a pirocona. E não quer passar por nenhuma cirurgia. Isso quer dizer que ela é menos trans que eu? Ou que ela é uma outra categoria de trans? Não, né, gente? Disforia de gênero é sobre isso, né? É sobre como você se sente em relação ao seu corpo. Como que você experiencia o seu gênero e a incongruidade que existe
entre o seu corpo e o que você sente no seu âmago, né? Entretanto, não era assim que a medicina via, e até ainda muitas das seções da medicina, das pessoas que aderem à comunidade científica da medicina, veem pessoas trans. Porque a gente pode pegar, por exemplo, que no CID, que é a Classificação Internacional de Doenças, ela era vista como uma doença mental. Mas recentemente, agora em 2018, a gente teve uma nova edição que foi alterado isso. Hoje, pessoas trans não estão mais categorizadas como uma doença mental, e sim apenas aparecendo na lista de condições relativas à saúde mental enquanto uma incongruência de gênero. Isso é muito bom, porque nós conseguimos ainda poder ter um respaldo de sermos defendidos pelo Estado, mas sem ser considerados doentes e ser vistos pela medicina como precisamos ser tratados, curados. Eu acho que a parte mais importante é não ser vistos como os doentes mentais. Nessa parte de ver a gente com doença mental, eu lembro quando eu tava no meu curso de enfermagem, que a gente tava na parte de psiquiatria, cuidado ao paciente, psiquiátrico, e os livros que tinham lá na minha escola eram completamente desatualizados. E naquela época eu ainda vivia socialmente enquanto um garotinho gay. E na parte de transtornos sexuais e mentais, etc., tinha transexualismo e o quê? O homossexualismo. E, gente, tipo, Deus. Vocês não têm noção de como a sociedade pega essas categorias, né, médicas pra reforçar seus estigmas, seus preconceitos e todas as suas merdas possíveis sobre os nossos corpos. Eu lembro de estar na sala de aula e ver todo mundo que eu achava como amigos dizer como eu era doente, como pessoas como eu eram um perigo pra crianças que não deveria nunca poder adotar ou coisas do tipo. Eu me lembro exatamente de bater o sinal do meio-dia pra sair, eu saí correndo da sala e chorar os 30 minutos que era o caminho do curso até em casa, pois ali eu tive completa noção de como todo mundo à minha volta olhava pra minha vida, olhava pro meu corpo. E essa redefinição do CID é exatamente um processo de quebrar essa estigma e essa visão social de que somos doentes mentais. Vivemos e experimentamos o gênero de uma forma diferente. A disforia é um resultado da construção da nossa sociedade que faz com que a gente não tenha possibilidade de exploração anterior a tudo isso e faça com que a gente tenha esse sentimento horrível. E é importante ressaltar que a disforia é um sentimento horrível, gente. É tão horrível que pra pessoa conseguir viver bem, ela precisa de fazer intervenções cirúrgicas pra ter a corporalidade no qual ela visualiza e deslumbra sobre si mesma, né? E eu acho que é importante mencionar que a nossa medicina, a nossa ciência, ela não existe num vácuo onde ela não tem, assim, lados, sabe? Assim como a nossa sociedade, ela é extremamente cisnormativa e ela se baseia num tipo de corporalidade, num tipo de padrão muito específico. Então, quando a gente fala de, por exemplo, disforia de gênero, é uma questão também de entender que por muito tempo pessoas trans elas não são aceitas, elas não são bem vistas na nossa sociedade. Então, a medicina não foi construída para servir a nós, pessoas trans, a nos entender. Ela foi construída de forma a nos excluir da sociedade, excluir da normalidade. E agora, o que a gente está buscando, a definição do que é ser uma pessoa trans, seja normalizada. Humanizada, eu diria, né? Uma visão humanizada sobre a nossa vida, as nossas reivindicações, porque é muito importante dizer que a própria disforia, ela é uma criação de uma sociedade cisnormativa. Pois se a gente vivesse numa sociedade onde a corporalidade múltipla, as identidades variantes e todas as possibilidades fossem vistas como algo normal, como parte do ser, como uma possibilidade de se existir, a gente não ia ter pessoas que cresceram de uma forma no qual foram tão marteladas em sua mente que elas só vão ser mulheres se tiverem X e Y, que isso entra de uma forma tão profunda no seu subconsciente que a disforia de gênero existe. É importante ressaltar que a disforia qualquer pessoa pode sentir.
cis, trans, todo mundo sente disforia e pode viver esse sentimento de se sentir completamente infeliz com alguma parte do seu corpo. Porque a gente tem diversas coisas, né? Tem pessoas, por exemplo, tem... Dismorfia corporal. Isso, exatamente. A pessoa olhar pro seu corpo como algo muito pior, e a gente vê isso até como uma pressão estética da nossa sociedade que reforma um corpo específico para existir um corpo perfeito, é o corpo de modelo, é o corpo do Instagrammer, que penetra na nossa cabeça como necessidade de preciso fazer cirurgias, preciso de ter um bundão. Sim. E esse mesmo processo que afeta pessoas cisgêneras, né, essa questão específica, afeta pessoas trans em uma outra categoria. E ela entra em um processo profundo de depressão e angústia enquanto não conseguir atingir aquilo que a sua mente construiu como necessidade para existir. Só que da mesma forma que existem pessoas que vivenciam a disforia de gênero com necessidade de redesignação, como Isabel Brandão, existem pessoas como eu e Cup que não sentimos a disforia nessa mesma experiência. Isso não significa que estamos completamente nulos de sentir isso em algum momento da nossa vida. Só que é importante ressaltar exatamente isso. Existem formas diferentes de vivenciar a nossa experiência enquanto trans nesse mundo. E nem toda pessoa trans vai sentir necessidade de fazer redesignação sexual ou intervenções cirúrgicas, por se dizer. Exatamente. E entramos aonde? Nos transmed. Exatamente. Inclusive, é interessante a gente pensar sobre essa diferença de disforia nas pessoas trans e disforia em pessoas cis, que é exatamente a mesma coisa que acontece quando a gente pensa em procedimentos estéticos, porque pessoas cis é completamente aceitável socialmente, de que pessoas cis se sintam mal em relação ao seu corpo e desejem fazer procedimentos para os modificar. Não, as pessoas não são vistas como doentes por causa disso, elas não são vistas de forma diferente por causa disso. Entretanto, quando isso se trata de uma pessoa trans que quer afirmar, assim como uma pessoa cis, quer afirmar a sua identidade, quer afirmar como é que ela vê o seu corpo, como é que ela se identifica, como ela se sente bem, de repente é visto como um transtorno mental. Então, eliminar essa diferença é uma das pautas mais importantes dentro da comunidade trans em relação à nossa vivência mesmo. E um exemplo clássico disso é justamente quando uma mulher cis, ela vai colocar silicone nos seios, ela não precisa de um laudo médico psiquiátrico para colocar silicone nos seios. Mas se for uma mulher trans que não passou pela correção nos documentos, ou mesmo pessoas trans que possam ser não binárias, pessoas trans que não queiram mudar os seus documentos, se elas não forem do sexo feminino, elas não podem colocar um silicone nos seios porque elas precisam de um laudo psiquiátrico para isso. Né? Então, apenas mais exemplos de como a medicina realmente ela é pensada para pessoas cisnormativas. Acaba sendo que um dos maiores problemas que isso acontece é justamente porque não tem pessoas trans na academia o suficiente para poder estar estudando pessoas trans com a perspectiva humana. E não com a perspectiva de o outro. Mas passando finalmente para o que dá nome ao título a este episódio, vamos falar dos nossos queridos transmeds, né? Porque a gente falou um pouco sobre o passado da comunidade trans e sua relação com a medicina. Mas o que é esse termo transmed? A gente nem explicou exatamente. Vamos falar pelo termo. Transmed é um termo que é utilizado para se referir a pessoas. Então é tipo uma pessoa transmed, ele é transmed, ela é transmed. Mas ele é um termo que é basicamente uma contração do termo transmedicalista. Sim. E a gente tá falando justamente sobre esse passado que é medicalizante. Então, basicamente, uma pessoa transmedicalista é uma pessoa que tem ainda em sua cabeça uma visão medicalista de o que é ser trans. Então, é a visão de que pessoas trans só são trans se elas têm um laudo lá que foi prescrito medicalmente, é diagnosticado com transexualismo, é uma pessoa que sente disforia de gênero, é uma pessoa que que tem incômodos com seu corpo e deseja passar por procedimentos, tratamento para fazer isso. E se você não é assim, você não é uma pessoa trans. E o que acontece? Essas pessoas acabam sendo tanto pessoas cisgêneras quanto também pessoas trans. E por que você acha que pessoas trans, elas
sentem a necessidade de se impor enquanto que transmed, ou elas têm esse tipo de opinião. Eu queria saber de você. Sabe o que eu acredito? Eu acredito que é muito daquela questão de, tipo, a gente é tão bombardeado com a ideia de que a gente precisa se adaptar ao sistema que é nos imposto, que até mesmo, tipo, assim como qualquer outro grupo social, pessoas trans, quando elas são levadas a acreditar que elas são doentes, etc., elas sentem que elas precisam disso para se afirmar dentro da sociedade, entende? Sim. Então, tipo, eu preciso ser assim para ser aceito. Eu acho que também tem aquela questão de… Muitas pessoas trans, quando elas são pessoas trans que seguem o tratamento médico tudo certinho, que passam por todos os processos transexualizadores, entre aspas, porque isso não existe, elas precisam se afirmar na sociedade, porque justamente nós vivemos numa sociedade transfóbica, então é como se fosse assim, olha pra mim, eu estou tentando o meu máximo possível a me sentir, a mostrar que eu sou uma pessoa que está no corpo errado, que não sei que lá, não sei que lá. E vocês têm que me aceitar porque eu sou uma coitadinha ou que eu tenho esse problema e… Enfim, eu acho que talvez sejam pessoas… Eu tenho uma opinião… porque eu percebo que muita gente no Twitter, em certos lugares, não gostam de pessoas trans que são transmeds. E com razão, eu dou toda a razão. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que as pessoas transmed, elas não são o problema principal quando a gente tá falando de medicalização das pessoas trans. Porque nós vivemos numa sociedade extremamente transfóbica, a medicina é transfóbica e como o sistema funciona desse jeito, é como se essas pessoas trans, elas só reproduzem esse tipo de transfobia. É a mesma coisa quando a gente fala de mulheres que reproduzem o machismo. Na cabeça delas, muitas vezes elas acham que elas estão beneficiando do machismo que elas estão reproduzindo. Tipo, aquelas mulheres que falam assim, eu não sou feminista, eu sou feminina, não sei que lá, não sei que lá. Elas acham que elas beneficiam desse sistema, mas na verdade não. Então eu acho que a gente tem que olhar para essas pessoas com uma certa, tipo, claro, querendo desconstruir o pensamento delas, mas não querer culpabilizar inteiramente essas pessoas trans. Não querer tratar elas como os vilãs, né? Não. Realmente, eu não vejo elas como vilãs. Eu acho que o problema que acaba sendo é assim como a gente tem, por exemplo, a gente falou em gays GGG, né? A gente tem os gays de direita, sabe? Que são basicamente pessoas que se colocam na sociedade, são LGBT, parte desse grupo minoritário, mas ainda assim estão completamente coniventes com o sistema que continua agredindo o próprio grupo. Com certeza. Então, tipo, Sim. muitas pessoas que mantêm esse sistema que é transfóbico vão ver em pessoas transmeds, uma confirmação de sua própria visão transfóbica, né? Então, acaba sendo uma pedra no caminho. Mas elas estão longe de ser o problema, porque o problema é esse sistema que beneficia os homens cis padrãozinho. É um sistema falho pra caramba. E eu acho que foi muito importante a gente ressaltar isso. A gente tá basicamente discutindo sobre uma problemática dentro da comunidade trans. Que são pessoas exato, que estão tentando reforçar estereótipos e estigmas medicalistas sobre os nossos corpos, que acabam até mesmo sendo transfóbicas. Pois essas pessoas que são transmeds, por exemplo, não enxergam como válidas identidades não binárias, como a minha e a da Cup. Exatamente. Pois eles acreditam apenas na binariedade, homem e mulher, e na necessidade da confirmação médica de que você tem essa disforia e tem tudo. E aí entra o bug na cabeça quando entra uma pessoa como eu, que sou uma pessoa não binária, e tem um laudo médico que diz que sou uma pessoa não binária, né? O laudo não pronuncia sobre não binariedade, mas diz sobre a minha existência permeando
aceitando ambos, a binariedade, né? O homem, a mulher ou algo a mais. Eu não acho que essas pessoas que são transmedicalistas entenderam a profundidade de como a sociedade cisgênera impõe sobre as suas vidas e os seus corpos. O que estamos tentando bater? Quais são as estigmas que tentando acabar? Quais são as lutas que estão sendo feitas? Um exemplo que eu até fiz um vídeo há muitos anos atrás sobre isso, que é não binários são trans, né? Porque muitas pessoas acham que pessoas não binárias não são trans. Pelo simples fato de que muitas delas não se identificam nem enquanto homem, nem enquanto mulher, ou não sentem necessidade de fazer intervenções cirúrgicas ou hormonais. E tem uma figura que foi muito importante nesse processo de entender pessoas não binárias enquanto pessoas trans, que foi a Virginia Prince, que foi uma crossdresser que conseguiu fazer a primeira revista sobre a vivência de pessoas trans em Los Angeles. Muitos anos atrás. Foi em que ano isso? Foi mais ou menos, deixa eu ver aqui, eu tava até com os dados delas aqui. A revista dela ficou pública entre 1961, foi quando ela começou, e acabou finalizando, eu acho que em 1971, por aí, que ela fez. E é importante dizer que a Virginia Prince morreu em 2009. Ela foi uma figura que continuou presente aqui. Ela pôde ver como seu trabalho afetou a nossa sociedade. E ela basicamente discutia sobre o fato de que ser trans não era uma questão transexual, especificamente médica. Porque o transexualismo, né, quando foi identificado, o primeiro documento que eu tinha achado sobre isso, eu acho que foi em 1871, que um médico ele descrevia um caso específico que ele dizia na época, né, que é uma citação literal, onde ele viu um homem que se via enquanto uma mulher e que a única forma possível desse homem viver feliz era passar por intervenções cirúrgicas ou hormonais para conseguir se ver da mesma forma que ela se via. Então a gente tem uma visão cisgênera sobre uma questão transgênera. E aí a Virginia Prince veio trazendo isso. Ela falou, eu sei que vocês definiram a nossa vida aí por anos, mas eu tenho uma surpresa para te dizer. Não é necessariamente uma questão sexual, uma questão corporal. É uma questão de gênero, identidade de gênero. Como eu olho pra mim mesma e como eu me relaciono com o mundo. Então ela trouxe o termo transgênero, que aliás ela foi uma das principais responsáveis por popularizar esse termo, pois fala sobre transgredir o gênero que lhe foi imposto ao nascimento. Então, se você não se identifica com aquele gênero que foi lhe dado no momento que você nasceu, o médico olhou pro seu corpo e falou, você é fulano? Então você já pode ser considerado uma pessoa trans, pois você transpassou aquela imposição que te deram. E isso é algo muito revolucionário que a gente tá vendo hoje em dia, que são as pessoas entenderem que você não necessariamente precisa dessas intervenções e esses processos para viver uma vida boa, para viver um processo no qual você pode viver a sua própria identidade. Existem formas diferentes de se existir, existem formas diferentes de se expressar. E essa sua fala, acho que já dá pra gente aproveitar para pontuar um fato de que costuma ser um grande equívoco das pessoas, de acharem que existe diferentes níveis. Pokémon! Diferentes níveis de transgeneridade, né? Porque tem gente que acha que é assim, né? Se você é um homem que se veste de mulher... Tá começando, né? Travesti, começa a travesti, né? A ideia é quase como se a gente tivesse, literalmente, fôssemos Pokémons, né? Vai adquirindo experiência. Vem de crossdresser, travesti, transexual, transgênero e vem a não binária intergaláctica. Aí se torna um ser intergaláctico, sabe? Uma alma. A gente começa a compartilhar a consciência. É uma loucura, gente. É maravilhoso chegar nesse ponto. Mas é doido, porque a gente brinca com esse senso comum, mas é uma realidade. As pessoas realmente acham isso. Tanto que ainda hoje as pessoas têm confusão com drag queen e pessoas trans. Pois eles acham que são processos evolutivos, sabe? Eles não entendem que esses estereótipos não necessariamente definem alguém, né? Afinal, né, o travesti Pablo Vittar foi longe demais. O travesti Pablo Vittar. Que engravidou do Lula, né? Que vai virar nota. Vai virar nota de 200. E lançou a nota de 100 reais. A importância da gente estar discutindo essa questão da transmedicalização vem também do fato de que, por exemplo, no nosso podcast, nós temos 2 pessoas trans não binárias. E o que acontece, hoje em dia tá sendo facilitado esse processo, mas antigamente, por exemplo, quando eu mudei meus documentos, eu passei pelo processo na justiça.
E eu, mesmo sendo uma mulher trans binária, eu tive que exagerar infinitamente o meu lado feminino e o meu lado normativo, que eu tinha um namoradinho e que eu me sentia extremamente mal desde de criança com meu corpo e blá 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 blá. Agora imagina, por exemplo, uma pessoa trans que pode ser tanto não binária quanto independente da identidade dela, mas que ela não queira. Ela não busque tanta passabilidade. Né? Ou ela não se sinta mal com o corpo dela, com a vivência dela, mas ela quer mudar os documentos. Se ela precisasse passar pelo mesmo processo na justiça, ela teria que fingir toda essa narrativa do que realmente é ser uma pessoa trans para conseguir ter a mudança desejada nos documentos dela. Ou, por exemplo, se for num caso médico, por exemplo, se for uma pessoa não binária que quer fazer uma mastectomia, ela vai ter que fingir que ela é um homem trans, por exemplo, que é machão e que não sei o que lá. Então, eu acho que é esse o problema principal, que a sociedade em si já demanda que a gente performe, enquanto que pessoas trans, um tipo de cisnormatividade nas nossas identidades trans. E acaba causando também uma desunião dentro da comunidade trans, especificamente, né? Assim como a gente falou no episódio da comunidade GGGG, né? Dos gays brancos. Dói muito pra nós vermos pessoas trans, assim como nós, reproduzindo um discurso que é tão ofensivo e que nos agride diretamente, sabe? E causa uma desunião. O que é exatamente o contrário que a gente quer. A gente quer nos unir pra poder cobrar dos nossos direitos enquanto pessoas humanas. Sim, eu acho que é importante a gente dizer, que nem a gente comentou que no Twitter, né, transmedicalistas são muito odiados, porque no Twitter quem não é odiado, né? Todo mundo se odeia lá, a gente entra lá pra se odiar. Mas, se você não tá odiando, você tá usando a plataforma errada, preste atenção. Só que é uma questão de, tipo, elas não se param apenas da visão sobre o seu próprio corpo, sobre sua própria vida. Elas não param no ponto, eu enxergo a minha vivência assim. Elas vão o além e falam: você precisa de viver trans assim. Você só é trans de verdade se você for como eu. Se você não experiencia transexualidade, se você não vive a experiência trans como eu, você está errado. E é aí que começa a treta, né? Porque é complicado, né? Porque a gente tá tanto criticando as caixinhas da cisgeneridade que colocam aí as pessoas vão lá e criam uma outra caixinha da transgeneridade, né? Você só pode ser válido se você é desse jeito. Não acaba sendo tão diferente assim, porque é trocando uma opressão por outra. Literalmente. E não devia ser assim. A gente devia estar falando sobre liberdade, sobre a liberdade de você ser quem você é. A liberdade de você ser capaz de ser dono da sua individualidade. Eu paro pra pensar também que, por exemplo, se você é uma pessoa mais velha, que é trans e que tem esse pensamento, eu consigo até compreender de onde ele surge. Porque a temática trans dos últimos 50 anos, ela foi de 0 a 100 completamente. A gente teve revitalizações completas de conceitos, novos estudos, novos pensamentos, novos desenvolvimentos. A gente pôde ter pessoas trans discutindo entre elas o que significa ser trans, o que nós precisamos e suas reivindicações. Então eu entendo que talvez você tenha vivido num tempo onde você foi ensinada que se você não fizesse todos esses procedimentos e se tornasse uma transexual, você nunca ia receber o valor de verdade. Pois a nossa sociedade, ele construiu um valor dependendo da sua identidade. Então se você é uma travesti, eles já te olham com uma visão estigmatizada de prostituição, de pobreza, de violência, de drogas. Enquanto pessoas trans que conseguiram transcender esse processo de marginalização, de opressão que a sociedade joga, que vivemos na prostituição e etc., elas são vistas como os transexuais. Então, de certa forma, o termo transexual, ser uma pessoa transexual redesignada, ser uma pessoa transexual com passabilidade, foi quase como imposto para muitas pessoas da comunidade nesses últimos anos, como uma conquista a ser definida para ter a sua identidade válida. Você só é válido no momento que você é uma transexual de verdade com tudo isso. E eu entendo que às vezes pode ser difícil entender que você não precisa de tudo isso para ser uma pessoa válida. Você já é válido por existir
olhar-se no espelho e entender quem você é. Ter a tranquilidade de colocar a cabeça no travesseiro, sabendo que você tá vivendo a sua vida conforme você sabe que é certo pra você. Não que é certo pra fulano, não é certo pra ciclano. Porque eu acho que se tem uma coisa que a gente pode entrar em acordo, é que não existe vida feliz quando a gente coloca a felicidade pela perspectiva do outro. E eu acho que a gente discutir sobre essa medicalização sobre o nosso corpo é exatamente sobre isso. Vivermos a nossa identidade, vivermos a nossa vida perante a perspectiva do outro. É perante a perspectiva do psiquiatra cisgênero que não tem a mínima noção do que é ser trans. É a visão da doida da igreja que acha que a pessoa só vai ser válida quando tiver uma xoxotinha, um marido e não tiver na prostituição. A sua vida é válida porque você existe. Porque você se respeita assim e se identifica dessa forma. Não é porque você tirou o seu pauzão, não é porque você arrancou seus peitão, não é porque você vive todas essas formas. Entenda a forma como você precisa de existir e ser feliz, mas não imponha isso como uma regra absoluta em toda a comunidade, pois ninguém é igual a ninguém. Temos 3 pessoas trans aqui e não é porque nós vivemos numa existência intergaláctica e compartilhamos a nossa mente como seres galácticos e mágicos especiais que a gente ainda é igual, sabe? Nós não somos iguais, somos completamente distintas. Apesar das pessoas viverem falando que eu e a Briana somos gêmeos. Ai, a gente é sisters, né? São a mesma pessoa. A gente compartilha o nosso talento. Nós somos bonecas inteligentes, criativas, bonecas que sabem educar as pessoas. E eu acho que pra mim é uma honra ser comparada com ela, porque eu acho que ela é uma profissional incrível, super dedicada. Os vídeos dela são muito bem elaborados. E toda vez que eu ouço elogios comparando com ela, eu falo, ups, a minha síndrome do impostor cai 10%, tá? É fantástico. Então não tô tão mal assim, tá bom. E eu acho que é sobre isso, sabe? Quando a gente discute sobre transmedicalista e sobre como é importante, talvez, a gente quebrar essa visão rígida sobre os nossos corpos, é da gente trazer essa união. É entender que se você precisa de redesignação, tá tudo bem. Mas se você não precisa de redesignação, ou se você não reforça nenhum estereótipo feminino e ainda se identifica enquanto mulher, tu é uma mulher. Militei, né, gente? Perfeito. Pelo amor de Deus, palmas pra mim. É aquele momento do podcast que rola o silêncio, assim, depois da militância. rola o silencinho e a gente tem que falar militou. Ai, obrigada, gente. Vocês não estão vendo, mas eu tô batendo os peitos aqui, ó. Pá, 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 Os peitão, bate no microfone. batendo na mesa pra vocês, hein? Tremeu tudo aqui, Briana, calma. Ai, meu Deus, gente. Mais um episódio de altos níveis de militância. É o que eu tô falando, gente. Briana Nasc vai sair daqui na maca com a pressão tão alta. Mas para finalizarmos esse episódio, eu quero antes anunciar de que nós estamos, como vocês sabem, a gente tá aqui experimentando as coisas ao longo do que vamos fazendo esse podcast. E com a ajuda de vocês. Nós tivemos uma enquete lá no nosso Instagram, que é @garotrans, onde nós perguntamos qual o nome que a gente devia dar para o nosso fandom, né? Vocês que gostam de nós, que gostariam de falar para os outros também que a gente é bonita, legal, gostosa e falamos bem gostosinho nos ouvidos de vocês aqui nos nossos episódios. Ai, que delícia! E nós tivemos uma porcentagem de 69% votando em garofãs. Então, vocês estão cunhados, nossos garofãs. Yes! E para comemorar isso, nós vamos estar ao longo dos próximos episódios anunciando cada dia um garofã especial. E hoje, o garofã deste episódio é @Junidark. Yes! Obrigada por seguir a gente, meu amor, e apoiar o nosso trabalho lá no Spotify, no Instagram. Muito obrigada mesmo. Nós estamos sempre de olho nas pessoas que estão comentando, mandando DMs pra gente, reagindo aos nossos posts no Instagram, no Twitter, e a gente também tem o TikTok. Votando contra a Briana. Ai, meu Deus, altos dramas acontecendo lá naqueles stories. Então, muito obrigado vocês que estão acompanhando a gente nas nossas redes sociais. E com isso, a gente finaliza esse episódio. Muito gostoso falar com vocês duas. Muito triste ter que falar sobre temas tristes com a gente. Mas é bom pra gente aqui tá esse momentinho conversando entre amigas. Sem dúvida. Sobre assuntos e desconstruindo um pouco desses temas que são tão complexos. Muito obrigado, gente. Obrigada, gente. Obrigada, gente. Beijinhos e até mais. Tchau.